vida em ti. Aleluia, nós cantaremos mais uma vez para Ele. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és invencível, Senhor. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, Seus caminhos, te amarei Te amarei pra sempre. para sempre. Tu és o Senhor, O Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das Leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. príncipe da paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia, Tu és o Senhor. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das Reis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Príncipe da paz, quero viver minha vida em ti. Príncipe da paz, quero viver minha vida em ti. Príncipe da paz, quero viver minha vida em ti. Nós cantaremos uma música agora. É uma música nova, entre aspas, mas uma música com uma letra extremamente forte. Uma letra onde a gente confessa que não há nada melhor do que o nosso Deus. Uma letra onde nós cantamos para Ele que o Senhor trouxe vida aos nossos corações. Ele traz vida aos sepulcros. Não há nada melhor do que Ele. Aleluia. Que você possa cantar com muita ênfase e com muita certeza do que você está cantando para Ele, do que você está adorando a Ele, de que não importa o que Ele faça, Ele continua sendo Deus. Ele é bom o tempo todo. Aleluia. Tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Cante pra Ele, não há nada. Não há nada
melhor, nada maior do que o nosso Deus. Não existe nada que se compare ao seu amor. Não existe nada que se compare ao teu poder, Jesus. Obrigada, Senhor, porque nós conhecemos o Senhor como um Deus bondoso, um Deus amoroso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deixou conhecer o seu coração. Obrigada, Senhor, porque quando nós cantamos não há nada melhor do que estar na sua presença. Nós entendemos o que nós estamos cantando. Aleluia. Não há nada melhor do que desfrutarmos do amor do Senhor. Não há nada melhor do que desfrutarmos da bondade e misericórdia do nosso Deus. Então eu convido você a cantar mais uma vez. Não há nada melhor. Aleluia. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Cante mais uma vez. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Cante mais uma vez para Ele. Não há nada. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor que o nosso Deus. Aquele que tem o nome mais lindo, o nome poderoso, o nome que está acima de todo nome. Início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Como eu amo esse nome, outro nome não há, eu adoro esse nome. A morte venceste, o véu tu rompeste,
céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Filho. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Nesse nome há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você pode cantar isso, há poder? Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus pra restaurar. Há poder no nome de Jesus pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias. Declare mais uma vez: há poder no nome dele. Há poder no nome de Jesus. Nós cremos e confiamos. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Há poder no nome de Jesus pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Então declare: ele é invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome Só a igreja cante. És invencível. Cante mais uma vez pra ele: a morte venceste. A morte venceste. o vento rompeste, A tua igreja te adora. És invencível.
inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tua é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Poderoso é o nome dele, poderoso. Ele é poderoso, aleluia. Tudo que ele fez por nós já se cumpriu. Tetelestai, o preço foi pago, está consumado. Aleluia, Jesus. Ele levou meu pecar, Ele levou minhas enfermidades, levou, Ele levou sobre si, Ele levou minha
Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Diga isso. Oh, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro. Eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Aleluia, Jesus. Somos privilegiados por termos um Salvador. Somos privilegiados por não dependermos das nossas próprias obras. Somos privilegiados por sermos amados. A palavra do Senhor diz que que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Muito obrigado, Jesus, por ter se oferecido naquela cruz em favor da minha vida, por ter pago todo o preço, por ter sido condenado, por ter sido acusado injustamente. O justo no lugar do injusto, para que o injusto se tornasse justo diante do Senhor. Que nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor possa trazer, nos esclarecer, nos revelar essa grandeza e essa suficiência da sua cruz, da sua morte, da sua ressurreição. Em nome de Jesus, Espírito Santo, dependemos completamente da tua graça nessa noite, da tua instrução nessa noite, da tua revelação nessa noite. Que as nossas vidas, os nossos corações sejam profundamente marcados pela tua verdade que nos liberta. Em nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Antes de nos assentarmos, vamos declarar juntos. Em nome de Jesus eu confesso que fui completamente perdoado e justificado pela palavra do Senhor. Amém, glória a Deus. Não, nós cantamos outro desde o final do culto, né? Logo que eu estou terminando aqui, eu tô tão já no culto que eu já entrei no final dele. Qual que é o primeiro aí? Em nome de Jesus, a partir de agora, eu serei ensinado, transformado e abençoado pela palavra do Senhor. Glória a Deus, pode sentar, fica à vontade. Tem umas pecinhas às vezes atrás do computador que dá uma zangada com o pastor aqui, mas aleluia, glória a Deus. Bom vê-los novamente, Deus é conosco. A nossa série, qual? Deus Emanuel, Deus conosco, Deus habitando em nós, Deus vivendo em nós, através de Cristo. O que significa? Quais são os benefícios? Por que eu posso, ou como eu devo me comportar ou viver? Como que eu posso ser beneficiado, alcançado, favorecido com essa verdade, com esse Deus conosco, com essa verdade absoluta, que Cristo ele veio, morreu e foi ressuscitado para a nossa justificação, para o nosso tempo novo. E hoje o tema dessa palavra é o Jesus que completou, ou consumiu, ou terminou plenamente a obra dele, a obra em nosso favor.
Jesus, ele veio para fazer algo. Eu preciso saber o que ele fez. E se o que ele fez bem feito, e foi aceito, e foi finalizado. E qual é o benefício? Como eu posso ser favorecido com aquilo que ele fez? João capítulo 19, as últimas palavras de Jesus na cruz, dizem assim: então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. Essa palavra está consumado é tetelestai em grego, e inclinando a cabeça entregou o seu espírito. Jesus na cruz, então o que acontece? Quais são as últimas palavras dele? Em grego, tetelestai. Para nós em português, está consumado. Consumado é terminado, finalizado, completado, com o sentido abrangente de quê? Que não resta nada para mim ou para você para fazermos algo. Então, o está consumado é o seguinte: Marcelo, eu fiz tudo, eu fiz 100%, não tem a sua parte. A sua parte, ser humano, é você acreditar no que eu fiz e receber. Isso é fé. Acreditar no que ele fez e crer e acreditar e confiar e falar com a boca: eu sei o que você fez, eu acredito no que você fez, isso para mim basta, isso para mim é suficiente. Mas para a gente chegar nesse texto aqui, nós precisamos rapidamente, entender o que ele fez, por que ele, o que ele consumou, o que ele terminou, o que ele fez talvez que eu não daria conta de fazer, o que ele fez por mim que eu não poderia ter feito. Deus cria, então vamos rapidamente, acelerando aí. Deus cria a terra, Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, perfeito, espírito, espiritualmente perfeito, alma, que são os sentimentos, emoções, a razão, a mente, e um corpo, um corpo vestido de carne. Faz o homem perfeitamente. Coloca esse homem num jardim e fala para ele: está vendo aquelas duas árvores? Beleza, ok. A árvore da vida sem nenhuma restrição. A árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer, você vai morrer. E aí o que acontece com o nosso, deixa eu ver aqui um adjetivo, com o canalha do Adão? O que ele faz? Ele pega e desobedece Deus. Pecados têm consequências. O que é pecado? A palavra pecado é amartia, em grego, significa errar o alvo. Talvez o alvo, a expectativa de Deus é que Adão acertasse a árvore da vida. E aí o que ele faz? Ele acerta a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal. E aí tem um prêmio. Qual que é o prêmio? Você espiritualmente está morto, você fisicamente agora vai morrer, você emocionalmente agora, as suas emoções, os seus sentimentos, os teus planos, as tuas vontades são diferentes das minhas. Você vai viver agora com um tempo delimitado. E outra coisa, você vai ser colocado para fora do paraíso. Por quê? E é tão bacana porque aí começa o que é a jornada de Deus em buscar, em restaurar, em trazer o homem para perto dele novamente. Porque se o homem, naquela condição de pecado, espiritualmente morto, ele come da árvore da vida, a Bíblia diz que Deus fala assim: eu não quero que ele faça isso, porque se ele fizer isso, ele vai viver eternamente assim. Eu não quero de forma alguma que a minha criatura, o meu Adão que eu fiz, que ele viva eternamente afastado de mim. Aí Deus começa então, desde o capítulo 3 de Gênesis, ele começa o quê? Ele começa a criar um modelo, um jeito, uma forma de trazer, de restaurar o homem à sua convivência, reconciliar o homem perdido até ele. E aí rapidamente Deus então ele separa ali um povo, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó vira Israel, Israel vira os 12 filhos de Israel, 12 tribos, e ali começa a nação de Israel. Começa o povo hebreu, eles se tornam escravos no Egito, e Deus fala: não, meu povo não nasceu para ser escravo. E aí ele liberta o povo, capítulo 12 de Êxodo, ele liberta o povo, capítulo 14, passagem pelo Mar Vermelho, e ali no deserto o povo de Deus começa a experimentar o favor de Deus. Entenda, existe uma diferença muito grande entre ser favorecido e ser recompensado. Recompensado é o cara que trabalha o mês inteiro, um dia inteiro, e no final do dia, no final da semana, no final do mês, ele recebe um pagamento. Por quê? Porque ele trabalhou. O que é um favor? Favor é quando uma pessoa não trabalha, não faz nada, e de repente ela recebe algo. Sabe aquele negócio? Por que você está me dando isso?
Estou te dando porque eu quero te favorecer. Nós aqui do Sal da Terra, nós cremos, procuramos viver e pregar o evangelho da graça. O que é a graça? O favor que nós não merecemos. Alguém pagou o preço para que fôssemos favorecidos. Se você recebe um presente de uma pessoa, você pode ter certeza que para você não custou nada. Se for presente, é dádiva, é dado, é dom. Agora, para a pessoa que te deu, certamente custou algo. Ou custou valor, ou custou tempo, custou dedicação. Houve algum investimento para que aquele presente chegasse até as tuas mãos. O povo de Israel, quando sai do Egito, apesar das desobediências lá de trás, Deus estava favorecendo o povo. E aí o povo, a Bíblia diz que ele começou a se tornar altivo, começou a se achar, começou a achar que as coisas aconteciam, as coisas boas aconteciam na vida deles porque eles eram bons. Eles não viam coisas boas acontecendo na vida deles como um favor, como uma dádiva que eles não mereciam, mas eles viam coisas boas acontecendo na vida deles como recompensa. E aí no capítulo 20 de Êxodo, Deus fala: Moisés, vem cá, sobe no monte aqui, que o povo, eles não estão entendendo a parada, eles não estão entendendo o que está acontecendo. Eles estão achando que as coisas boas estão acontecendo na vida deles porque eles são bons. Eu vou instituir algo aqui, Moisés, que se chama lei. E qual que é o propósito da lei? O povo está tão desobediente, o povo se tornou tão transgressor, o povo está errando tanto o alvo e ainda está achando que as coisas ainda estão acontecendo na vida dele porque eles são bons. Eu vou estabelecer algo aqui, com um propósito. Olha o que está escrito em Gálatas 3,19. Qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada, então não existia lei lá atrás, ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse quem? O descendente, que se referia à promessa, foi promulgado por meio de anjos pela mão de um mediador. A lei, ela tinha um objetivo, a lei, ela tinha um propósito, ela foi adicionada por causa das transgressões. Quando Moisés vai subir ao monte, o povo fala assim para Moisés, eu nunca mais esqueci, porque eu achei muito interessante. O pastor Joseph Prince, ele conhece muito da Bíblia e do hebraico, e ele fala que a frase, a forma com que os hebreus, o povo de Deus, disse para Moisés, eles falaram assim: o que Deus nos pedir, ou o que Deus nos mandar, nós vamos fazer. É um tom de ironia, é um tom de assim, você acha que nós não damos conta de cumprir essas regras, ou essas normas, ou essas leis que ele vai estabelecer? Fala para, nós somos bons, nós damos conta. Moisés sobe, desce, aí já encontra aquela bagunça, e a partir daquele momento, o povo, o ser humano, o povo de Deus, naquela época só os hebreus, começaram a entender o quê? Que eles não eram tão bons, e que aquilo que eles achavam que era talvez normal, aquilo passou a ter um nome: pecado. Paulo chega a dizer, ele fala assim: eu não teria conhecido a cobiça ou a inveja, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Talvez Paulo entendesse assim, sei lá, é um sentimento, às vezes eu quero ter o que o outro não tem, o que o outro tem, às vezes eu acho errado o outro ter e eu não ter, mas eu acho que isso é um sentimento, sei lá, normal, ou esquisito, ou estranho, que não me traz uma sensação bacana, mas para Deus isso não é normal, isso é pecado, esse não é o alvo, você está errando o alvo. Romanos 3,20, olha o que está escrito, eu gosto desse versículo aqui: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois olha que interessante isso, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. A lei não foi dada para que você e eu viéssemos a cumpri-la, porque Deus já sabia de antemão que nós não seríamos capazes de cumprir nenhum dos seus mandamentos. A lei foi adicionada por causa das transgressões, e a lei foi dada com o propósito de quê? Do ser humano falar assim: Deus, eu não dou conta. Deus, o teu padrão de santidade é muito elevado, é elevado a ponto que eu não dou conta de cumprir. Esse era o que Deus esperava, que todo ser humano soubesse o que é certo e o que é errado,
E que quando ele olhasse para o certo, olhasse para o alvo, e ele falasse: eu não dou conta de acertar na mosca, eu não consigo obedecer, eu não consigo praticar no padrão de Deus. E chegar diante de Deus, quase que pedindo socorro, pelo amor de Deus, misericórdia, qual que é a solução, qual que é a saída disso? Esse era o entendimento que Deus tinha, esse era o propósito, mas os homens não entenderam dessa forma. Só que o bacana de tudo isso é o Deus que é o nosso Pai, e que nós servimos, não na ordem inversa, nós somos filhos servos, servimos por amor, obedecemos por fé, por amor. O bacana disso tudo é porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele nunca desistiu, nunca se esqueceu de nenhum de nós. O propósito dele é o que? Eu preciso trazer o meu povo de volta. E depois do povo judeu, Ele falou: não quero só o povo judeu mais, agora eu quero todas as línguas, tribos, povos e nações. Agora eu quero todos, hebreu e gentios. Gentios são todos os povos não judeus. Eu quero todos para mim agora. E como é que eu vou incluir todos? Se nem os escolhidos, se nem o meu povo que estava mais próximo de mim dava conta. E como é que eu vou incluir o ímpio? Como é que eu vou incluir aquele que nem ouviu falar de mim? Aí começa, vamos falar assim, o desenrolar. Começa o plano de Deus. Capítulo 4 de Gálatas, olha o que está escrito: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, então houve um tempo oportuno de Deus, que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Com qual propósito? Para resgatar, para pagar um preço, para pagar o preço do resgate, a lei que estávamos subjugados, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O grande plano de Deus lá de trás nunca mudou. Eu quero uma família numerosa. Adão, você pisou na bola? É mais ou menos assim: ok, beleza, mas eu não desisto. E agora, para que eu e você fôssemos incluídos na família de Deus, para que eu e você pudéssemos ter o direito, o acesso a participarmos da família do Senhor, Ele faz o quê? Ele envia Jesus para fazer o quê? Para pagar a nossa dívida. Nós nascemos devedores, e no decorrer da caminhada da nossa vida, a nossa dívida vai aumentando cada vez mais. Nasço em pecado herdado de Adão e Eva. Coloca para mim, Luciana, Romanos 5,19, por favor. Nascemos nessa condição de pecado e passamos depois disso a cometer pecados. A nossa dívida vai sendo só aumentada, acrescentada, acrescida. Olha o que diz aqui em Romanos: sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Como é que eu vou deixar de ser pecador? Qual que é a solução de Deus? Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Então eu nasço injusto, eu nasço condenado, eu nasço sem ser filho de Deus, eu nasço uma criatura de Deus, e por mais que eu tente, eu vou me distanciando dele, porque a minha dívida vai sendo aumentada, porque eu nasço em pecado e vou cometendo pecados. Por que eu cometo pecados? Porque a lei fala o seguinte: isso é pecado, isso é errado. Já falei sobre isso e falo para algumas pessoas que talvez não tenham entendido ainda. Jesus, ele vem com qual propósito? Ele vem com o propósito de cumprir a lei. Mateus 5,17, olha o que está escrito. Jesus falando: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas eu vim para cumprir. Por quê? A gente acha que, não, mas eu nunca matei. A lei diz: não matarás. Esse pecado eu não levo ele nas minhas costas. Ah, é? O não matar, naturalmente falando, é tirar a vida de uma pessoa. Mas aí Jesus, no decorrer desses 5,17, no 5,20, 21 e por aí vai, ele vem trazendo o quê? Uma explicação ou a revelação daquilo que Deus tinha no coração dele, para que você e eu não matássemos ninguém. E o que é matar para Deus? Ele chega a dizer: aquele que odeia o seu irmão no coração já o assassinou.
Aí eu chego à irrefutável conclusão que eu sou um assassino. Por quê? Porque no padrão de Deus, eu já matei pessoas, porque eu já tive raiva, eu já tive ódio, já tive vontade de estrangular. Tem mais algum aqui comigo? Ou eu vou para a cadeia sozinho? Não, tem uma turma que vai fazer companhia para mim. No padrão de Deus, não adulterarás, graças a Deus. Eu nunca traí minha esposa, eu nunca traí meu marido. Bacana, no natural, do físico, bacana, em nome de Jesus, que continue. Mas aí Deus traz a revelação do propósito do não matarás. Ele disse: qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou. Aí eu sempre falo, nem pensa, nem respira diferente para não dormir no sofá hoje, meu irmão. Você está entendendo que a lei, ela nos traz a irrefutável conclusão de que somos pecadores? Nascemos em pecado por causa da desobediência de Adão, e no decorrer da caminhada nós vamos acrescentando pecado na nossa vida. Nos tornamos cada dia mais injustos, nos tornamos cada dia mais devedores, nos tornamos cada dia mais condenáveis. Acusado, condenado, e toda condenação pressupõe uma punição. As pessoas acham que durante a vida eu estou fazendo coisas boas, eu estou isso, eu estou bem. Não, você não está bem. Ninguém nasce bem diante de Deus, e ninguém vive a vida com as suas obras, com boas obras, com o propósito de se tornarem melhor diante de Deus. Não tem jeito. Porque o padrão de Deus, ele é inalcançável. A santidade de Deus, o que Deus espera das nossas vidas é inatingível. Você e eu não conseguimos chegar nem perto daquilo que Deus espera ou deseja das nossas vidas. Erramos a maioria das vezes o alvo, e quanto mais erramos, mais acrescentamos na nossa vida dívida, aumenta cada dia mais. Quando Jesus disse está consumado, ele estava consumando o quê? Tem 3 pontos sobre o tetelestai, que você e eu precisamos entender e viver, e vivemos gratos diante do Senhor. O primeiro ponto é o seguinte: Marcelo, sabe essa dívida impagável que você tem diante de mim? Sei, eu não sabia. Depois de um tempo eu descobri que eu tinha uma dívida diante do meu Senhor. E ela era impagável. Ele falou assim: eu pago ela para você. Eu já paguei ela para você. A palavra tetelestai em grego, essa palavra ela era colocada como um recibo de pagamento. Sabe quando você compra algo, ou seja, nota fiscal ou um recibo, e vem um carimbo pago, recebido, uma assinatura? Amém? Essa palavra pago ou recebido é tetelestai. Ou seja, quando Jesus está lá na cruz falando tetelestai, está consumado, e volta a dizer, um consumado, uma obra tão finalizada e terminada, tão completa, que não sobra nenhum centavo para você e eu pagarmos. Ele está dizendo: Marcelo, a tua dívida diante de mim, ela está paga. Eu paguei toda a dívida tua diante de Deus. Colossenses capítulo 2, olha o que está escrito: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, não tínhamos aliança com Deus. Deus nos deu, olha o verbo, foi dado. Deus nos deu vida juntamente com Ele, com Jesus, perdoando todos os nossos pecados. E o que Ele fez? Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, consumou completamente, pregando-a na cruz. Eu preciso ver aquela cruz vazia, e volto a dizer, para mim custou o quê? Nada. Nem um beliscão. Não me custou nada. Para Jesus, custou a vida dele, para que aquela cruz estivesse e permanecesse vazia. Alguém tinha que pagar esse preço, para que eu e você
que nascemos em pecado, cometemos pecado, nascemos injustos, cometendo injustiças, para que Deus tivesse a capacidade de nos tornar justos novamente, de nos aceitar, de nos adotar, alguém tinha que pagar esse preço. E esse alguém foi quem? Foi Jesus. Jesus não pode se equiparar, eu sou da religião evangélica, eu sou da católica, eu sou da espírita, eu sou isso. Não, cara, você não entendeu nada. Nós não estamos lidando com religiões. Nós não estamos aqui, eu em primeiro lugar, eu não estou ensinando o que você e eu devemos fazer. No conceito, no contexto salvação, ninguém é capaz de se salvar. Não existe autossalvação, A-U. Só existe uma salvação que vem do alto, A-L. Nós precisamos entender isso. E quando nós entendemos isso, nós vamos falar, peraí, ei, aí existe o quê? Uma gratidão, existe um temor, existe um respeito diante de Deus, que é como às vezes eu escuto, infelizmente, de um lado é infelizmente, mas de outro eu falo, então eu estou pregando corretamente o Evangelho da Graça. O que eu escuto infelizmente? Não, pastor, não estou bebendo, eu estou curtindo a vida, eu estou fazendo tudo que eu quero, porque eu estou na graça. Eu não gosto de ouvir isso, porque você não entendeu o que é a graça. De outro lado, eu gosto, de certa forma, por quê? Porque o Evangelho da Graça, ele te leva a esse ponto de qual, o quê? Ele fez tudo, eu aceitei pela fé, criei, nasci de novo, e ainda assim vou dar umas passeadas. Esse é o Evangelho. O Evangelho que chega, que Paulo falou o quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que faremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante ainda? Ele fala, não! Mas o Evangelho que não é firmado na obra 100% de Cristo, esse não é o Evangelho. Porque a palavra Evangelho significa boas novas. Aquilo que Ele fez, não é o que eu faço. Eu não vou para o céu porque eu sou bom, porque eu virei pastor, porque eu se converti, eu se arrependi. Não, meu irmão, eu vou para o céu em primeiro lugar, porque Ele morreu na cruz. Ele foi ressuscitado. E eu, pela fé, eu aceitei o que Ele fez. Toda a prática, toda a obediência, tudo aquilo que eu vier a fazer, é pós-cruz, é depois da cruz, é resultado da cruz. Eu não estou fazendo para eu chegar à cruz, eu estou fazendo a partir da cruz. Lembra a semana passada? Cristo é a pedra angular. Eu não vou construir a minha vida para eu chegar a Cristo. Cristo não é a minha linha de chegada, Cristo é o meu ponto de partida. Você está entendendo o que é a graça? O que é a verdade? O primeiro tetelestai está pago. Existia um escrito de dívida, que eu gosto da palavra, ele era contrário. Tem gente que se acha e se vangloria da lei. Porque eu o quê, cara? Porque você não come carne de porco, azar o teu. Não come um tropeirão de vez em quando? Rapaz, final do ano você foi tão santo que você não comeu a leitoa. Oh, meu irmão, pensa, se isso fosse capaz de me purificar, de me santificar, de me tornar justo, aprovado, Jesus teria ido para a cruz. A cabeça é pequena demais, meu irmão. Quanto mais eu entendo, eu falo, nossa, não acredito. Não acredito que você chegou, que você fez isso em favor da minha vida. Isso é amor. Quando cantamos, não há nada melhor do que Jesus. Quando você começa a entender o espectro amplo de toda a obra consumada, não existe nada melhor do que Jesus. Porque ninguém foi capaz de fazer o que Ele fez. Está consumado, tetelestai, eu paguei o preço. Quem aqui já comprou carro financiado? Levanta a mão, por favor, eu já. Você não tem uma alegria, uma satisfação bacana, quando você paga a última parcela?
Qual que é o sentimento depois da última parcela? Estou livre. Por isso que, e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Entender o que Ele fez te liberta. Não te liberta para viver em pecado, te liberta para viver livre do pecado, livre da condenação, livre daquele jeito ruim de que sempre estou devendo diante dEle. Quando eu entendo, eu aceito, eu creio, eu declaro com a minha boca que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador, Ele pagou o preço. É a mesma coisa quando você quita um documento, e se alguém vier cobrar novamente, você fala: ei, eu já paguei. Não, é porque não caiu ainda. Se caiu, se não caiu, se levantou, se tropeçou, meu irmão, você se vira. Eu tenho um documento, eu tenho um tetelestai, eu tenho um recibo, eu tenho uma autenticação que confirma que eu paguei. Você não pode me cobrar de novo. Quando você e eu entendemos que nesse primeiro tetelestai, que Ele pagou a minha dívida, que Ele cumpriu a lei, que Ele fez algo por mim que eu não tinha condições de fazer, e Ele quita. Coloca novamente para mim o Romanos, no Gálatas, não, Colossenses 2, 13, só o 13. Presta atenção nas palavras, o próximo. O 14 então, desculpa. Ele cancelou a escrita de dívida, que consistia de ordenanças, você tem de fazer, e que nos era contrária. A lei nunca nos beneficiou, ela sempre foi contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Você não pode esquecer disso aqui, porque o diabo de vez em quando ele vem e fala: ó, você está devendo. Fala: não, você não entendeu, cara. Você não entendeu a cruz, você não entendeu o que Cristo fez, mas eu já entendi. Você não tem direito de me cobrar de novo. Você não tem direito de me acusar. Bem, direito de acusar você tem, de condenar, sem chance. Por quê? Porque Ele já pagou o preço em meu lugar. Rafa, minha sobrinha, está aqui. Um dia ela esteve aqui na igreja, lá atrás eu preguei algo sobre isso. Aí ela estava na faculdade um dia, ela falou assim: tio, aprendi aquilo que você falou aquele dia na igreja. O ser humano, qualquer homem, qualquer mulher, não pode ser julgado pela segunda vez pelo mesmo crime. Você entendeu? O cara, ele cometeu um crime, ele foi declarado inocente, absolvido, ele sai do julgamento absolvido. Aí de repente: não, mas nós vamos julgar de novo. Não, aquele crime eu já fui julgado, eu já fui declarado uma vez por todas, eu sou justo, eu não devo nada, eu não tenho culpa no cartório, e sai feliz da vida. Você precisa ter esse entendimento, que Cristo, Ele já morreu por você, que é o segundo tetelestai. Ele vai no teu lugar, eu cometi crimes, eu cometi transgressões, mas quem foi acusado injustamente? Ele. Quem foi condenado injustamente? Ele. Quem foi punido injustamente? Ele. Ele me substituiu naquela cruz. Por que você acha que Barrabás foi solto? A Bíblia fala que no tempo da Páscoa era costume entre os judeus que libertassem um dos prisioneiros. Aí todo mundo começa a gritar, ele fala assim: quem que vocês querem que solta? Solta Jesus ou Barrabás? E todo mundo grita: solta Barrabás e crucifica Jesus. Por que você acha que o homicida Barrabás foi solto e o justo Jesus foi acusado e condenado? Porque ele se colocou no lugar do pecador, do homicida Barrabás. O segundo tetelestai significa, sabe o quê? Que ele me substituiu naquela cruz, ele pagou o meu preço, ele foi condenado no meu lugar, ele puxou cadeia no meu lugar. Antigamente existia um processo, existiam duas coisas que eu quero que você entenda. Porque quando Jesus disse tetelestai, aquele povo que estava ali, o povo judeu, e o povo judeu com língua hebraica, e toda a nação ali, todo o povo que estava ali, que a maioria, eles tinham um entendimento da linguagem grega. Eles entenderam, porque o costume daquela época existiam duas coisas. O prisioneiro, ele só poderia ser solto novamente se alguém se dispusesse a cumprir a pena dele.
outra situação que eu e você precisamos entender para que o tetelestai faça sentido, que tenha mais peso na nossa vida. Na cela, em todas as celas, nas cadeias, na cela, em cima da cela estava escrito assim: o nome do prisioneiro, o delito, o crime que ele cometeu, o tempo que ele deveria ser manter preso. Esses 3 pontos. Quando, de 2 formas, ou alguém o substituía, ele saía com aquela carta, com aquela inscrição carimbada tetelestai, significando o quê? Quem recebia aquilo entendia 2 coisas: ou alguém cumpriu a pena dele, ou ele mesmo cumpriu a pena dele, agora ele está livre. Quando Jesus diz tetelestai, ele estava falando o quê? Marcelo, eu te substituo naquela cruz, eu puxo os teus 5, 10, 200, 1 milhão, 1 bilhão de anos. Eu vou ser acusado injustamente, eu vou ser condenado injustamente, e eu vou aceitar a tua punição no meu lugar. Você entende o que é o tetelestai? Você entende o que Cristo fez? Por isso você começa a entender que nós não estamos tratando de religião. Eu de verdade, política, futebol e religião ninguém discute. Falei, concordo. Flamengo não tem igual. Então nós não vamos nem discutir. Agora de verdade, eu vou discutir religião? Não porque eu faço isso porque eu sou bom. Cara, você não entendeu nada do que Cristo fez. Ah, mas eu não acredito em Cristo. Aleluia, meu irmão. Então dependa de você. Você depende da sua salvação. Infelizmente você vai ter uma triste surpresa. Você acha que as suas obras de caridades te purificam, te tornam justo diante do Senhor? O tetelestai fala do quê? 1 Pedro, capítulo 2, olha o que está escrito. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Isaías 53. Olha isso. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos propicia, nos favorece, nos propiciou a paz, caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Sabe por que eu fui livre? Sabe por que eu fui liberto? Porque Deus fez, coloca 2 Coríntios 5, 21 por favor, porque Deus fez daquele que não tinha pecado algum, Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu não estou livre, eu não tenho direito a um céu, eu não tenho direito a um pai, não porque eu sou bom, eu estou livre porque alguém cumpriu, eu estou livre porque alguém me substituiu. Eu posso ter uma vida sem condenação porque alguém foi condenado no meu lugar. Romanos 8:1 diz o quê? Portanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse texto não fala agora não há nenhuma condenação para aqueles que obedecem plenamente. Agora não há nenhuma condenação para aqueles que são perfeitos. Não, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que aceitaram o que Ele fez em favor da vida deles, que o tetelestai está pago. Eu entendi que você pagou a minha dívida, então eu não preciso pagar de novo. Não, eu entendi o segundo aspecto, que agora eu não preciso mais ter medo ou temer uma condenação. Por quê? Porque você já foi condenado no meu lugar, e um homem não pode ser julgado e condenado 2 vezes pelo mesmo crime.
Eu preciso ter esse entendimento. Por quê? Porque é impossível que o diabo não nos acuse. Quando a gente erra, não é o Espírito Santo que está falando, olha, você errou. Não, é o diabo falando, você errou, você não vale nada, você não merece, você é isso, você é aquilo. Os chamados desviados da igreja de Cristo são pessoas que o diabo convenceu-as de que elas são tão ruins, tão más, são ovelhas tão feias, que o pastor não as aceita ou não as recebe mais. Acusa-as de tantas formas, porque elas erram o alvo tantas vezes, como se a gente não errasse. E elas chegam à irrefutável conclusão que elas são pecadoras, que elas não merecem participar de uma igreja onde as pessoas são tão bacanas, perfeitas e santas. Hoje eu entendo isso de uma forma tão simples. Sabe qual que é a minha diferença para um cara que está na sarjeta, que já tinha nascido de novo, estava dentro de uma igreja, às vezes servindo, participando, e hoje está na lama? A única diferença entre ele e eu é que eu sei um pouco mais do que Cristo fez em meu lugar. Para por aí. Não sou melhor do que ele. Você está entendendo? Eu só tenho mais entendimento. Eu sou livre, porque a verdade me libertou. Ele ainda não está nessa verdade. Ele não entendeu a verdade ainda. Ele não entendeu que, mesmo depois de nós termos nascido de novo, mesmo depois de Deus ter nos tornado justos, justa, a palavra justa, justo diante de Deus é aceito, aprovado, sem culpas, perdoado. É entender que, apesar disso, eu ainda, aquele pecado de Adão, aquilo que me separava de Deus, agora já não o separa mais. Mas infelizmente, por causa da minha alma e da minha carne, que não nasceram de novo, infelizmente, vez ou outra eu ainda peco, eu ainda erro o alvo. E alguns dos meus pecados têm consequências, mas condenação... Pastor, qual que é a diferença de consequência e condenação? Consequência: se você passar no sinal vermelho, você será multado. Quem já errou o alvo, levanta a mão assim. Tá bom, igual a segunda. Quem já mentiu que nunca passou no sinal vermelho, agora levanta a mão. É a segunda fase aí, amém, aleluia. Que às vezes eu olho assim, ou não estão entendendo, ou são mais santos do que eu, e às vezes eu tenho dificuldade. Que aí isso me deprime. Falo, não, eu estou tão ruim assim. Você está entendendo? Meu irmão, nós não somos bons até hoje não, cara. Deus nos tornou os bons no Espírito. Mas ainda, aí ó, vê se está andando a 60 por hora. Não está. Transgressões. Passamos dos limites e às vezes as consequências chegam. Condenação. Eu passei de um limite, você perdeu a salvação. Deus riscou o seu nome do livro da vida. Você isso e você aquilo, você não faz parte mais. Ei, alto lá. Eu sei o que Ele fez em favor da minha vida. Eu não preciso, o que Ele fez foi único e suficiente. Eu não preciso fazer de novo. Amém? Terceiro ponto para fechar, que é um dos mais bacanas. Primeiro ponto do Tetelestai: pagou a dívida, cumpriu toda a lei que era contrária. Segundo ponto: ele foi condenado, ele foi acusado, condenado e punido injustamente no meu lugar. Hoje estou livre porque ele ficou no meu lugar naquela cruz. Terceiro ponto: existia, naquela época, batalhas, guerras entre povos. Então, certamente, mulheres e crianças ficavam nas suas terras, nas suas regiões, e os maridos, pais, irmãos mais velhos, eles iam para as batalhas. E às vezes, a batalha mais longe, não tinha naquela época, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada, não tinha carta, não tinha correio, não tinha nada. Então dependia do quê? Dependia de um mensageiro.
E esse mensageiro era quem? Então a batalha estava acontecendo. Esse mensageiro, quando a batalha findava, quando a batalha consumava, quando a batalha finalizava, ele era o responsável para vir correndo e trazer, quando existia vitória, ele era responsável por vir correndo trazer as boas novas, as boas notícias. Quais? Nós vencemos. Eles venceram por nós, melhor dizendo. Então, esse cara vinha correndo, trazendo essa notícia, qual? Tetelestai, tetelestai. E quem ouvia o tetelestai naquela época, aquelas mulheres que estavam orando, chorando, ansiosas, preocupadas, será que o meu filho, será que meu marido, será que meu pai, será que eles voltarão vivos, será que eles venceram? Será que eles obtiveram vitória? Então esse mensageiro voltava correndo para anunciar as boas novas. Quais boas novas? Eles lutaram, eles venceram, e vós então, vocês são o quê? Mais do que vencedores. Por quê? Porque vocês não batalharam, mas alguém batalhou em favor da sua vida. Eles voltavam gritando tetelestai. E eu vejo isso em Romanos capítulo 10, a partir do verso 13, olha o que está escrito. De que eu entendi isso, eu falei, caraca, é muito bacana. O evangelho é muito legal, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então como é que uma pessoa, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão maravilhosos ou quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Que maravilha, que pés maravilhosos, aqueles que anunciam, não a lei de Moisés, o que o homem tem que fazer para ser aprovado. Quão maravilhosos são os pés daqueles que anunciam o que Cristo fez em favor das pessoas. Quão maravilhoso é entender que você e eu não fomos para a cruz, eu e você não demos conta de pagar a nossa dívida, mas alguém pagou a nossa dívida, alguém morreu por nós, alguém se sacrificou por mim. E agora eu recebo essa notícia de quê? De que a morte e a ressurreição de Jesus, ambas foram aceitas diante de Deus, e isso basta para Ele, isso o satisfez. Eu não preciso fazer, porque Ele já fez por mim. Por que eu sou mais do que vencedor? Porque eu não fui eu quem fui para a batalha, foi Ele. Você está entendendo? O que as pessoas na frente daquela cruz ouviram? O que as pessoas aqui nessa cidade, no mundo inteiro, precisam ouvir? Eles não precisam ouvir do que eles têm que fazer ou deixar de fazer. Eles precisam ouvir daquilo que Cristo já fez em favor da vida deles. Ah, pastor, mas se fizer isso, o povo vai viver largado. Vai não, meu irmão. Aqueles que de fato entenderem, vão se apaixonar por Jesus, existirá uma gratidão, um reconhecimento tão grande, que mesmo quando pecarem, porque eu peco, porque eu desobedeço, porque às vezes eu não acerto o alvo, e quando eu erro o alvo, dentro de mim existe o quê? Eu continuo em paz, porque o que Ele fez foi suficiente para as minhas falhas também, as que eu tinha lá atrás, e as que eu ainda infelizmente carrego na minha vida, e talvez nessa hora eu sou mais grato ainda diante do Senhor. Essa é a figura de um filho. E o seu pai, a sua mãe, trabalha, rala, dedica, investe, e o filho está sendo favorecido. O filhinho pequeno, ele come de qual comida? Foi ele que trabalhou? Vai para qual escola? Ele que se matriculou? Usa qual uniforme? Ele que comprou? Vai na papelaria, compra livro que foi ele que pagou? Veste roupa que foi ele que comprou? Essa figura de filho, não a figura de servo, mas a figura de filho, a figura de filha, a figura que olha para o pai e fala, uau, muito obrigado, você tem cuidado de mim, você tem feito na minha vida. Reconheça
Eu como filho, meu pai está aqui, meu irmão, aqui. Reconheça o seu pai. Você e eu como filho somos mais do que vencedores, porque alguém está pagando a tua dívida, o teu preço e tudo mais. É esse relacionamento que Deus deseja que você e eu tenhamos com Ele. Eu como filho, eu sei que eu nunca vou deixar de ser filho do meu pai e da minha mãe. Mas não é porque essa condição não existe que eu vou usar isso para viver largado, bagunçado, trazendo tristeza e angústia para a vida deles. Não. Vou procurar acertar. Mas como na trajetória errei já demais da conta, mas mesmo nos dias que eu errei, o amor permanecia o mesmo, o sobrenome e o sangue permanecia o mesmo. É entender, isso é a cruz. A cruz não fala de religião, a cruz não fala de um patrão e empregado, a cruz não fala nem de um pastor e ovelha, a cruz fala de um pai que está adotando filhos. Por quê? Porque ama. E ama quando? No certo e no errado eu te amo. Eu estou sempre tentando te favorecer. Eu estou sempre tentando te aproximar de mim. Eu estou sempre querendo ficar com você. Isso é Deus. Esse é o nosso Deus. Isso é o resultado da cruz. Você e eu olharmos para a cruz, para mim custou o quê? Nada. Mas para Ele custou tudo. Por isso que salvação não tem a ver em confessar pecados. Salvação não tem a ver em arrependimento de pecados, pastor. Salvação tem a ver em confessar que Jesus é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Aí a partir dele eu vou procurar ter uma vida mais correta, mais obediente. Por quê? Porque eu quero construir uma vida em pé, uma vida reta, uma vida que não caia. Lembra da semana passada? Esse é o Evangelho. Essas são as boas novas. Os meus pés naturais são pés horrorosos, mas os meus pés espirituais são maravilhosos. Dá uma olhada no teu pé aí, como é que tá? Você tem anunciado as boas novas? Você tem sido um pregador daquilo que Cristo fez em favor das pessoas? Ou tem exigido que as pessoas façam com o propósito de serem merecedoras, recompensadas por aquilo que elas fizeram? As pessoas não precisam ouvir o que elas têm que fazer. Em primeiro lugar, elas precisam ouvir daquilo que Ele já fez por elas. E simplesmente aceitar, simplesmente receber. E quando nós ouvimos ali o que diz, como é que eu vou, todo aquele que invocar, olha a sequência que é de cima para baixo, Romanos 10, 13, olha que bacana que é de cima para baixo, ou melhor, então coloca Romanos 10, 14, e nós vamos ler o 14 primeiro e o 13 de cima, depois. Como pregarão se não forem enviados? 14, nós estamos subindo o degrau. Como ouvirão se não há quem pregue? Não, volta que você pulou. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nada ouviram falar? Como invocarão em quem não creram? É um degrauzinho. Porque todo aquele que crer, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como serei salvo? Romanos 10, 8 e 9, por favor. Hoje é dia de salvação, amém? Hoje é dia de, caraca, Jesus, você fez isso. Ele vai falar para você, você não faz nem ideia do que eu fiz. Mas o que ela diz?
a palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares seus pecados, se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor, e você crê dentro do teu coração que Ele foi ressuscitado dentre os mortos, você será salvo. Coloque-se de pé, por favor. Você que está aqui, você que está em casa, você que uma hora vai escutar essa mensagem, uma hora essas boas novas vão te alcançar e você vai entender, e você vai crer, e você vai receber. Eu queria convidar todos vocês. Pastor, mas eu já fui salvo. Eu também. Mas quanto mais eu entendo o que Ele fez, existe uma gratidão, existe um reconhecimento maior. Nós não estamos falando de batizar de novo, de não. Eu estou falando de que você que já foi salvo, você que já fez, mas é assim, nossa, Jesus, que coisa maravilhosa. Feche os seus olhos onde você está e simplesmente repita essas palavras hoje, agora, com esse entendimento. Qual o entendimento? Eu não dava conta de me salvar e Ele vem para me salvar. Eu não dava conta de pagar essa dívida, agora Ele vem pagar minha dívida. Eu não dava conta de cumprir todos os anos por causa de todas as punições, e agora Ele veio, Ele já fez isso por mim. E hoje eu ouvi as boas novas, o que Ele fez por mim. E esse texto diz exata ou simplesmente falando: aquele que falar com a sua boca que Ele é o Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou, que o tornou completamente justo, será salvo. Portanto, repita comigo agora em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único Senhor e meu suficiente Salvador. Muito obrigado, Jesus, por ter feito todas as coisas em favor da minha vida, ter pago toda a minha dívida, ter sido condenado no meu lugar, para que eu fosse livre e absolvido. Em nome de Jesus, eu sou livre, eu sou teu filho para sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Ele levou meu pecado, Ele levou, Ele levou minhas enfermidades, levou, Ele levou sobre si, Ele levou minha cruz. Eu adoro, eu o amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Cante mais uma vez pra Ele. Eu adoro, eu o amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom, amém. Pastor, mas eu não estou vendo às vezes a bondade dele se manifestando na minha vida. Olha para trás, olha para aquilo que Ele já fez. Existirá na nossa vida uma única situação um dia. A única diferença entre aquele que aceitou o que Ele fez e aquele que não aceitou. Você que já aceitou, fique em paz. Reparta, compartilhe, leve esse evangelho até mais pessoas. Seja um anunciador das boas novas. Que os seus pés fiquem formosos, maravilhosos,
Hoje está tão, né, na moda o íconezinho ali de compartilha, compartilha, compartilha. Compartilhe as boas novas, compartilhe o que Cristo fez. Tenha confiança que essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, elas vão acertar na vida. Não se preocupe com isso, em que elas façam o certo. Preocupe-se em primeiro lugar que elas creiam no que é certo, porque quando nós cremos no certo, mais cedo ou mais tarde fazemos o que é certo. Em nome de Jesus, que na sua vida haja essa graça, essa verdade libertadora a cada dia mais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Cristo de Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Respeito de oferta, você é livre para contribuir, ofertar na igreja, nos canais da igreja. Contribua com alegria, não por necessidade, mas simplesmente por alegria, por gratidão. Amém? Minhas maldições Ele levou, medos e aflições Ele levou, minha condenação levou, Ele levou sobre si, Ele levou minha Salvador, meu Salvador, eu adoro, eu amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Espírito Santo, muito obrigado por nos dar a condição de contribuir, de ofertar na tua igreja, na tua casa. Sabemos que não fazemos isso como troca, mas fazemos porque o Senhor já tem nos dado essa condição. A tua palavra diz que o Senhor se empobreceu, graça, para que nós fôssemos enriquecidos. E em nome de Jesus, pela fé, cada dia que passa, estamos sendo enriquecidos. E as bênçãos do Senhor estão vindo e nos alcançando dia após dia, dia após dia. Você e eu estamos mais próximos de sermos alcançados pelos milagres, pelas bênçãos do Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Amém? Um dia Deus falou isso comigo, nunca mais esqueci dessa conta. Tem gente que faz a conta assim, já faz 6 meses, já faz 1 ano, faz 10 anos e não aconteceu nada. Deus falou para mim, pensa diferente. Então é assim que eu penso hoje. Eu já passei 10 anos sem a bênção, então eu estou 10 anos mais próximo dela. Eu estou 6 meses mais próximo dela, porque há 6 meses atrás eu estava mais longe. E já consegui chegar até hoje, nesses 6 meses, está mais perto do que nunca. Amém? Eita, moço, eu alimento a minha fé desse jeito, pela palavra do Senhor. Abraços e beijos aqui para a turma, em nome de Jesus. Alcione Reis, lá de BH, Rosana de Oliveira, quem mais aqui? E Elane Santana, de São Paulo. Marley Weber, eu pensei que era Marley e eu, amém? Marley e Cleomar, de Francisco Beltrão, no Paraná. Renata Grilo e Emanuela, de Pouso Alegre. Olha esse casal aqui abençoado da nossa igreja, Zé e Andressa, diretamente da Itália. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que vocês estão aí acompanhando, que vocês estejam vivendo e desfrutando dessa verdade sempre
Amém. Quem mais aqui? Odete Bonaldo, lá de Blumenau. Odete, sua família que perdeu um irmão, que o Senhor te conforte, que o Espírito Santo te console, em nome de Jesus. A Thelma deixou anotado aqui que tem algumas camisetas que estão prontas, que é para quem já deixou lá, é para pegar. E que mais? E quem quiser fazer pedido ainda tem, que nós não fizemos o pedido das camisetas novas ainda. Amém. Glória a Deus. Tetelestai. A dívida totalmente foi paga. Ele foi totalmente condenado e cumpriu toda a pena no seu lugar. E agora hoje nós ouvimos o que? Ei, ele já venceu. Você não precisa vencer de novo. É só você receber da vitória dele. Somos mais do que vencedores, porque o vencedor já venceu. Amém? Glória a Deus. Vamos às nossas declarações finais. Em nome de Jesus eu confesso que fui completamente perdoado e justificado pela morte e ressurreição de Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que sou curado e sarado, pois Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus eu confesso que eu vivo em paz, pois Jesus já foi castigado em meu lugar. Em nome de Jesus eu confesso que sou enriquecido, pois Jesus já se empobreceu por mim. Em nome de Jesus eu confesso que toda a minha família é salva por Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que a nossa igreja cresce, prevalece e prospera em todas as áreas para a honra e glória do Senhor. E em nome de Jesus eu confesso que terei uma vida incrível e maravilhosa a cada dia, pois essa é a vontade do Senhor para mim. Amém? E a vontade dele não muda nunca mais. Você tenha uma semana e uma vida excelentes. Em o nome de Jesus, até domingão que vem. Que Deus te abençoe.